A história de Lúcifer, da glória à maldição, a queda do portador da luz. Uma entidade referida como Lúcifer surge no capítulo 14 de Isaías. A raiz latina de Lúcifer significa aquele que conduz a luz, ou portador da luz, enquanto a tradução hebraica é estrela da manhã. Lúcifer era retratado como um ser resplandecente, brilhante e majestoso. Em qualquer idioma, ele era um anjo de elevada posição. Lúcifer era um dos principais arcanjos de Deus, ao lado de Miguel e Gabriel, nas hostes celestiais. A queda, o erro original. No entanto, em algum instante, Lúcifer cometeu um equívoco gravíssimo: desafiar Deus. Conforme elucidado em Lucas, capítulo 10, versículo 18, ele lhes disse: "Eu via Satanás cair do céu como um relâmpago." Aqui, Jesus descreve a seus discípulos uma cena que ele testemunhou no céu. Esse evento precedeu a encarnação de Jesus como filho de Maria. Ele os advertiu sobre os perigos de permitir que o orgulho os dominasse. Essa cena narrada foi o juízo de Deus sobre um anjo criado, chamado Lúcifer, que detinha uma posição de singular honra no céu. A descrição profética de Ezequiel e a trama, conforme expresso em Ezequiel, capítulo 28, versículos 12 a 15. "Filho do homem, entoe uma lamentação pelo rei de Tiro e declare-lhe: assim diz o Senhor Deus. Você era o modelo completo de perfeição e o ápice da completude, pleno de sabedoria e perfeito em beleza. Você estava no Éden, o jardim de Deus. Toda pedra preciosa era sua cobertura: o rubi, o topázio e o diamante, o berilo, o ônix e o jaspe, a safira, a turquesa e a esmeralda. O ouro, a obra-prima dos seus engastes e das suas incrustações, estava em você. No dia em que foi criado, foram preparados. Você era o querubim ungido que protegia. Eu o estabeleci assim. Você estava no Monte Santo de Deus e caminhava entre as pedras de fogo. Perfeito eram os seus caminhos desde o dia em que foi criado, até que a iniquidade foi encontrada em você." Lúcifer é designado como o querubim ungido que cobre. Lúcifer era exemplar em beleza, mas o orgulho o induziu a desafiar Deus e almejar uma posição de equivalência a ele. Aparentemente, Lúcifer detinha autoridade sobre um grupo de anjos e havia conseguido afastar alguns deles de sua fidelidade a Deus, persuadindo-os a se juntarem a ele em sua insurreição contra o Criador. Como consequência, Deus expulsou Lúcifer e seus cúmplices rebeldes de sua presença. A trama de Lúcifer e a consequência. Para descrever a atividade de Lúcifer, que era influenciar anjos a se revoltarem contra Deus por meio de sua manobra persistente, o livro de Ezequiel, capítulo 28, versículos 16 a 19, da Bíblia Amplificada, assevera: "Pela amplitude do seu intercâmbio, comércio, você se plenificou de violência e pecou. Por isso, eu o lancei por terra. Você se tornou um horror e pereceu para sempre." Em algumas versões da Bíblia, a palavra comércio é aplicada a alguém que se comporta como um propagador de fofocas ou caluniador. Aparentemente, isso ilustra exatamente o que Lúcifer fez. Ele se aproximou dos seres angelicais criados e instigou uma rebelião articulada contra Deus. O diabo nunca precisou modificar suas táticas, nem no céu, nem na terra, por um motivo simples: elas ainda surtem efeito. O tempo e a extensão da revolta. Tudo isso não ocorreu subitamente. Não temos como mensurar o tempo que Lúcifer levou para fomentar sua rebelião, mas foi tempo suficiente para ele organizar uma revolta meticulosamente planejada contra Deus e persuadir cerca de 1/3 dos anjos a se incorporarem a ele. Essa estimativa se fundamenta em uma declaração sobre Satanás no livro de Apocalipse, capítulo 12, versículo 4. "E a sua cauda arrastou a 1/3 parte das estrelas do céu e as lançou sobre a terra."
Quando Lúcifer foi expulso do céu, ele não cessou sua rebelião, mas prosseguiu estabelecendo um reino próprio, em contraposição ao reino de Deus. O pecado original, o orgulho. O orgulho é o pecado original. Lemos: o teu coração se elevou por causa da tua formosura. Corrompeste a tua sabedoria por causa do teu esplendor. Lançar-te-ei por terra diante dos reis para que te contemplem. O coração de Lúcifer se inflou de orgulho por causa de sua magnificência, e essa foi a razão pela qual ele foi ejetado do monte de Deus. Qual foi a motivação inicial de Lúcifer? Qual foi o pecado original? Orgulho. O pecado original ocorreu no céu, não na terra. Foi uma questão de orgulho, que ainda é o pecado mais mortífero de todos. Seu orgulho consumou a transfiguração de Lúcifer em Satanás. Acredito que seja crucial para todos nós compreender que o primeiro pecado no universo não foi assassinato nem adultério, mas sim orgulho. Foi o orgulho que deu origem à rebelião. Além disso, foi o orgulho emergindo das bênçãos das quais Deus mesmo era o autor. Amados e habilitados por Deus, ainda hoje estão cometendo o mesmo erro funesto que Lúcifer cometeu: ambição versus humildade. No capítulo 14, versículos 12 a 15 de Isaías, o profeta analisa o motivo por trás da rebelião de Lúcifer. Era a ambição de ser equiparado a Deus. Lúcifer fez 5 declarações sucessivas, precedidas pela frase: eu farei, eu ascenderei ao céu. Exaltarei o meu trono acima das estrelas de Deus. Me assentarei no monte da congregação. Subirei acima das alturas das nuvens. Por fim, o ápice: eu serei como o Altíssimo, como o próprio Deus. A vontade de autoexaltação de Lúcifer foi a razão de sua queda. As Escrituras nos expõem a um contraste intencional entre Lúcifer e Jesus. Lúcifer não possuía a forma de Deus, ele era um ser criado, não tinha o direito de ser igual a Deus. No entanto, ele buscava a igualdade com Deus e, ao tentar alcançá-la, fracassou e caiu. Por outro lado, Jesus era divino por natureza eterna e usufruía da igualdade com Deus. No entanto, ele humilhou-se. Portanto, Deus o elevou à posição mais suprema e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se curve todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. O princípio da promoção divina. Há apenas um caminho para a promoção: a humildade. Este é um princípio absolutamente inalterável. Não há exceções. O caminho para ascender é para descer, humilhar-se. Esse é o grande segredo. A humildade é uma questão de escolha, não de emoções. É uma decisão que cada um de nós tem que tomar. Senhor, escolho me subjugar diante de Ti. Renuncio ao orgulho, à arrogância e à ambição pessoal diante de Ti e diante dos meus irmãos crentes. Para dar um exemplo concreto de humildade, Jesus falou sobre convidados para um banquete de casamento. Lucas, capítulo 14, versículos 8 a 11, na Bíblia Amplificada. Quando você for convidado por alguém para um banquete de casamento, não se sente no lugar de honra, pois todo aquele que se exalta será humilhado, e aquele que se subjuga será exaltado. O fim de Lúcifer. Isaías, capítulo 14, versículos 11 a 15, na Bíblia Amplificada. A sua insolência e magnificência foram lançadas à sepultura. Como você caiu dos céus, ó estrela da manhã, filho da alvorada, como foi lançado à terra, você que enfraquecia as nações. Mas você será precipitado à sepultura, aos lugares mais profundos do abismo. O desejo de Lúcifer era estar em pé de igualdade com Deus. Ele se imaginava tão inteligente, belo e majestoso que supostamente pensou consigo mesmo que poderia ser Deus. Estudiosos bíblicos geralmente concordam que Lúcifer estava incumbido de orquestrar a adoração no céu. A queda de Lúcifer, ou Satanás, começou de dentro.
antes de resultar em sua queda física. O contra-ataque de Satanás, o anjo caído, o inimigo de Deus e do homem, replicou. Ele tinha particular inimizade contra o homem por duas razões. Em primeiro lugar, ele poderia atacar a imagem de Deus no homem. O homem representava visivelmente Deus para o restante da criação. Sua alegria era profanar aquela imagem, destruí-la, e para isso ele trabalhava incessantemente. Quando alguém cessa de adorar, começa a buscar o céu. A lição da queda de Lúcifer é a seguinte: quando você se recusa a adorar, você se degrada, você cai. Se você quer ser um cristão desviado, seja orgulhoso demais para adorar. A lição final: adoração e humildade. O diabo já foi a estrela da manhã brilhante, um ser angelical cativante que caiu dos céus. O que você não transforma em louvor se torna orgulho. Nunca fomos criados para ascender mais alto. Quanto mais somos favorecidos por Deus, mais devemos dar a Ele a glória e a honra. De acordo com a Bíblia, tudo que tem fôlego deve louvar ao Senhor. A única coisa que pode mantê-lo em um ambiente espiritual, e enfatizo isso, é louvar e adorar a Deus. No dia em que você decidir não adorar a Deus, você se afastará de sua presença. Um peixe não pode sobreviver sem água. O corpo humano não pode sobreviver sem oxigênio. E um cristão não pode sobreviver sem louvar e adorar a Deus. Agradecemos a todos vocês por terem explorado esta mensagem da arte divina conosco. Se este conteúdo trouxe clareza, perdão ou esperança às suas vidas, não se esqueçam de deixar o like e de compartilhá-lo com alguém que precisa. Lembrem-se, fazemos questão de levar as verdades bíblicas de forma acessível e acolhedora. Juntem-se à nossa comunidade, inscrevam-se no canal e cliquem em um dos vídeos que aparecem agora na tela para continuar a jornada espiritual de todos.